Pronto. Tá gravando? Vamos começar então? Hoje a gente vai falar sobre pulsão, certo? Então, na sequência aí do que a gente planejou, deixa eu arrumar aqui a nossa pastinha. Na sequência, a gente falou na semana passada sobre libido, hoje vamos falar sobre pulsão, depois sobre desejo, amor, narcisismo, fantasia, sublimação, certo? E essa é a sequência desse terceiro módulo de conceitos, a gente conversou na semana passada, infinitos conceitos. Ainda estamos nos conceitos que estão do campo freudiano, que também conversam com o lacaniano, para a gente poder, inclusive, também ir andando para conceitos que estão só na obra ali do Lacan, não necessariamente na do Freud. Bom, então, bom dia a todo mundo. Quem puder abrir câmera, abra para a gente poder se ver. Eu não parecia falando com as paredes. E aí, vamos começar então, certo? Deixa eu projetar aqui nossa tabelinha. Espera aí que ele não quer projetar. Hoje ele vai birrar. Vamos ver por que ele não quer. Olha só. Bom. Deixa eu fechar meu arquivo e abrir de novo, para ver se ele para de birrar. Ô, Renata, posso perguntar um negócio da libido, rapidinho ou não? Pode sim. Estou aqui lutando com o arquivo para ele abrir. Pode perguntar. Então, porque eu fui assistir, né, o vídeo, que eu não estava na aula passada, e aí eu achei muito interessante que a libido, né, onde você põe os afetos, né? E mesmo nas coisas negativas, você põe afeto. A libido, mas o que você está chamando de afeto? Pensa aí, Zilá. Afeto, você está supondo que é uma coisa necessariamente boa? Mais ou menos, né? Mas pode não, né? Não, existem todas as ordens dos afetos. O ódio é um afeto, o ressentimento é um afeto é tudo que te afeta, como a Maristela coloca ali, né? Então, o afeto não necessariamente é só amor, pode ser ódio, pode ser ressentimento. Ah, tá. Eu não tinha feito essa distinção, não. Eu botei tudo no amor. Então. Não, de modo algum, de modo algum. Inclusive, quando alguém fala para você, eu sinto grandes afetos por você, você vai perguntar quais, né? Porque vai que, né? Vai que o afeto que ela sente não é o que você está esperando. Por algum motivo, deixa eu tentar abrir dentro do... Que coisa. Bom, eu acho que eu vou sem projetar hoje, a gente vai conversando sem projetar, porque simplesmente ele não quer compartilhar hoje tela de jeito nenhum, por algum motivo que eu não sei qual. Mas o texto está no grupo, né? O texto está no grupo. Tá bom, a gente acompanha. Não é possível compartilhar. Vamos conversando, então. Bom, hoje, então, a gente vai falar sobre pulsão. Se vocês abrem aí aquela nossa planilhazinha de pulsão, logo depois da libido, a gente vai falar tanto ela em Freud, quanto depois em Lacan. Logo no início, então, a gente vai falar aqui. Primeira coisa, uma coisa bem interessante. Qual o lugar que a pulsão ela ocupa aí na teoria psicanalítica? Na tradução que a Autêntica fez, que é uma tradução... Suelen, acho que está no drivezinho do grupo da Travessia, tem lá os conceitos. Ela está com a atualização da pulsão, mas de qualquer forma, depois, se vocês perderam, eu mando lá de novo. Mas olha só, na tradução que a Autêntica fez para a pulsão, tem uma coisa interessante, que primeiro, no caso da Autêntica, ela utiliza o conceito pulsão como pulsão mesmo, o que eu particularmente acho interessante. Bom, deixa eu abrir aqui. E tem alguns, porque como é um bilíngue, e tem algumas coisas
alguns ensaios que eles colocaram ali. Tem um ensaio interessante que o Dunker escreveu sobre a tradução do conceito de pulsão, que ele chama de gramática da pulsão. E ele faz uma afirmação interessante sobre o lugar que o conceito de pulsão, e, portanto, esse texto, A Pulsão e Seus Destinos, ocupam aí para a psicanálise. Ele diz uma coisa interessante, ele coloca assim, que a gente pode dizer que para a psicanálise, né, esse texto de pulsão, ou mais especificamente o conceito de pulsão, ele está para a psicanálise como a anatomia e fisiologia estão para a medicina. Ou seja, quando você vai estudar disciplina, enfermagem, medicina, educação física, o campo que cuida do corpo como campo biológico, a primeira coisa que esses campos fazem é estudar fisiologia e anatomia, inclusive, curiosamente, o curso de psicologia também, né? Psicologia também tem as disciplinas de anatomia e fisiologia lá no início, vocês se lembram disso? Até porque há uma parte da psicologia que vai ali andar junto com essa leitura do corpo. Então, veja, se fisiologia e anatomia são as duas disciplinas iniciais para quem trabalha com o corpo, a gente pode dizer que inconsciente e pulsão são os dois conceitos iniciais para quem vai trabalhar com aparelho psíquico. É uma boa comparação, não é? Uma segunda comparação interessante aí, então veja, não tem como estudar psicanálise se primeiro não estudar inconsciente e pulsão. E aí é interessante a gente pensar por que justo inconsciente e pulsão. Primeiro, inconsciente é o conceito que funda a psicanálise. Então, a psicanálise ela é fundada em 1900 com a interpretação dos sonhos a partir do conceito central que é o inconsciente. Então, o que é a psicanálise? Uma investigação do inconsciente. Então, sem o conceito de inconsciente, não haveria psicanálise. Então, a gente já estudou sobre isso, o inconsciente, então, é o conceito que funda a psicanálise. E a pulsão? Bom, a pulsão, a psicanálise ela é fundada e o conceito de pulsão não está lá ainda. O conceito de pulsão vai aparecer em 1905, mas ele só vai ser definido conceitualmente de um modo mais claro em 1915, com a pulsão e seus destinos. E ao longo desse percurso na obra do Freud, o conceito de pulsão ele passa por algumas transformações. Inclusive, a gente pode falar de 3 teorias das pulsões ao longo da obra do Freud. Né? A gente vai falar um pouquinho sobre essas 3 teorias da pulsão, até chegar na pulsão de vida e pulsão de morte, que é o último dualismo da década de 20 até o final da obra do Freud. Mas a psicanálise é fundada com o inconsciente, mas não é fundada com o conceito de pulsão. O conceito de pulsão veio um pouco depois. Só que quando o Freud escreve no texto sobre o narcisismo, sobre o conceito de pulsão, ele fala uma coisa interessante, ele diz assim, eu não tenho a menor ideia de como é que eu vim até aqui sem este conceito fundamental. É como se faltasse uma direção para as coisas. Não à toa, em inglês, o conceito de pulsão foi traduzido como drive, né? Drive, e é uma palavra que foi bem traduzida, no caso, para inglês, porque é uma palavra difícil de ser traduzida, na verdade, porque dá notícia daquilo que dirige, que movimenta, que diz, de algum modo, para onde conduzir as coisas. Que coisas? Tem a menor ideia, todas as coisas, muitas coisas. A pulsão também é uma outra coisa interessante que você não sabe dela diretamente, você tem notícias dela pelas manifestações que aparecem, e a gente vai falar um pouquinho dessas manifestações. Então, a pulsão sozinha, por si só, cidadão, a gente a localiza? Não. Ela vem acompanhada aí, por exemplo, da libido, que é essa energia que é investida, dos objetos nos quais se localiza, e a energia pode, então, ser depositada nos objetos, no eu, que é um manancial onde guarda toda essa libido, e assim por diante. Então, todos esses conceitos se articulam. O fato é, uma vez que o conceito de pulsão aparece, a pulsão passa a dizer como o aparelho psíquico funciona. Então, o inconsciente dá notícia da existência do aparelho psíquico e a pulsão dá notícias do funcionamento dele. Deu para entender a lógica? Então, por isso são 2 conceitos tão fundamentais como anatomia e fisiologia são para a medicina. Veja, a anatomia dá para a medicina a existência ali do corpo, a fisiologia diz como esse corpo funciona. O inconsciente e a pulsão, em ordem semelhante, seria essa lógica.
Quem faz essa comparação é o Duncker, nesse livro da Autêntica, sobre a tradução da obra do Freud, sobre a tradução das pulsões e seus destinos. Uma outra comparação interessante também, já que se a gente quiser fugir da lógica biológica, é ir para a linguagem. Então, quem seria a pulsão? A pulsão é a gramática. Né? Então, a gente pode falar de uma gramática da pulsão. Então, imagine o seguinte, todo tratamento analítico começa com a construção de uma semiótica. O que significa isso? O sujeito, ele nos traz um discurso, e você vai escutar esse discurso. Você não vai escutar o discurso que você quer escutar, e você não vai impor o seu discurso ao sujeito. O sujeito vai trazer a sua realidade psíquica, os seus significantes, as suas narrativas, o modo que ele funciona na vida, os seus próprios sintomas, e faz parte do seu trabalho recolher esse idioma, recolher este material, recolher isso tudo e tentar, então, entender qual a gramática com a qual o sujeito se comunica. Então, uma outra definição interessante de pulsão é na lógica da gramática, no sentido de que, por exemplo, quando vocês quando vocês escrevem um texto, vocês não podem escrever de qualquer jeito. Por exemplo, em português, a sequência das palavras são numa ordem, em inglês é em outra. Aonde vai ponto, vírgula, o sentido das frases, em espanhol você coloca a interrogação do início para dar notícia de que vai ser interrogação até lá na frente. Inclusive, em português é até engraçado. Quando a gente está lendo uma frase longa, aí lá no final da frase a gente percebe que ela era uma interrogação, aí a gente faz o no final, para dar notícia de que toda ela, retroativamente, era uma interrogação. Espanhol, não, ele já, antes de você entrar na frase, ele já te deu notícia, ó, essa frase que você vai ler é uma pergunta, né? Ou seja, você tem uma gramática que diz como é que você vai caminhar por aquela língua. Quem é essa gramática que diz como você vai caminhar pela língua? A pulsão. Então, a pulsão, não à toa, volto nisso, em inglês ela foi traduzida como drive, no sentido de que ela dá direcionamento, ela diz, de algum modo, para onde os nossos movimentos devem ir e como ir. Então, as duas comparações interessantes para a gente fazer da pulsão é que ela é tanto gramática, que diz como que eu me comunico com o mundo, como é que eu articulo as palavras, como também, comparado aí no campo da biologia, ela funciona como algo da ordem da fisiologia. Ela diz como o aparelho psíquico se move e funciona. Deu para entender as duas comparações? Ela é bem legal. Então, voltando aí para a pulsão. Então, a pulsão ocupa um lugar privilegiado e estrutural na compreensão de todos os outros conceitos psicanalíticos. Isso é o que está na tabela de vocês também. E quais são os outros conceitos psicanalíticos que dependem da pulsão para fazerem sentido? Sexualidade, libido, narcisismo, corpo, aparelho psíquico, sintoma, fantasia, desejo e, inclusive, inconsciente. E é até engraçado de falar assim, mas espera aí, inconsciente não foi o conceito fundador da psicanálise e pulsão veio depois? Sim, o Freud vai dizer que ele só conseguiu compreender com mais clareza o conceito de inconsciente que veio antes, por retroação, quando desenvolveu o conceito de pulsão. Tamanha a importância do conceito de pulsão. Bom, o Freud, então, como eu disse para vocês, na introdução ao narcisismo, quando surge aí o conceito de pulsão, como ele escreve o conceito de pulsão, ele lamenta que ele percebeu, então, que havia uma grande lacuna na obra dele até então, e que essa lacuna agora ele precisava retroagir em outros textos, introduzindo o conceito de pulsão nesses textos anteriores, e ele faz isso nas notas de rodapé. Se vocês pegarem textos anteriores ao conceito de pulsão aparecer, vocês vão perceber que ele introduz a teoria das pulsões na nota de rodapé nos textos anteriores. Já viram que o Freud faz isso? Por exemplo, os 3 ensaios sobre a teoria da sexualidade, ele é maior, a quantidade de notas de rodapé dele, do que o texto original. E vocês vão ver vários outros textos que as notas de rodapé vão ultrapassando o tamanho do texto. Porque quando ele desenvolve um conceito lá na frente, ele precisa fazer uma revisão do texto lá de trás. Né? Ele não vai apagar, jogar fora. A obra é viva, ela está em movimento. A psicanálise é viva, ela está em constante movimento. Então, na obra A Pulsão e os Seus Destinos, de 1915, então veja, 15 anos depois que a psicanálise é fundada, 10 anos depois que o conceito surge pela primeira vez na obra do Freud, o Freud para estabelecer
as teorias das pulsões, né, como é que funciona a pulsão, e nos dá notícia, então, das teorias das pulsões. Então, ele volta a destacar, em 1915, a importância da pulsão para a obra do Freud, da obra dele próprio, dizendo o seguinte: a pulsão é um conceito básico, assim, convencional, provisoriamente ainda um tanto obscuro, mas que não podemos dispensar na psicologia. A pulsão, TRIP, vamos tentar preenchê-lo de conteúdo a partir de ângulos diversos. É interessante essa ideia de que a pulsão ela é um tanto quanto obscura. Ela não está, ela é. Você não vai caminhar na obra do Freud e vai perder a noção de obscuridade da pulsão. Ela vai sempre permanecer obscura. Por isso, inclusive, até postei hoje, eu gosto da música Que Será, do Chico Buarque, para dar noção dessa obscuridade. Inclusive, uma historinha aí sobre essa música do Chico Buarque. Não sei se vocês conhecem, aquele que será, que dá dentro da gente. Essa música ela foi escrita como se fosse um tríptico mesmo, fazendo referência lá na Idade Média, não tinha os trípticos, né? Os acontecimentos contados em 3 cenas diferentes. A música, ela é contada em 3 cenas diferentes. Você tem a abertura, você tem a flor da terra e você tem a flor da pele, né? E o sujeito que canta a música muda seu lugar conforme o momento, né, a cena em que ele está. Então, na primeira cena, fala-se de uma relação amorosa, na segunda cena, numa relação com o país, diga-se de passagem, ditadura militar, e na terceira cena, a relação do sujeito com o próprio corpo. O curioso é que quando essa música, em 1976, foi escrita pelo Chico, ela foi barrada pela ditadura militar. Porque ele escreveu essa música realmente a partir de uma imagem, de uma foto de uma cidade cubana, e a ditadura queria saber o que era, o que será, né, essa pergunta. E aí o Chico falou, mas a música é sobre isso, que o que será não tem resposta. E a ditadura falou, mas a música só vai passar se você der uma resposta. E eu fiquei pensando eu juro que eu fiquei imaginando essa conversa, né? Ele tentando ali inventar uma resposta para uma música que diz de algo que não tem resposta, né? Ele inventou ali uma resposta, a música passou, foi tema do filme Dona Flor e Seus Dois Maridos, né? Mas é interessante porque depois, passado então o tempo da ditadura militar, o Chico volta nessa coisa de que esse será sempre obscuro. Não tem uma resposta, é uma pergunta, não uma resposta. E não é uma pergunta que busca uma resposta, é uma pergunta que aponta para esse abismo da não resposta. O Freud, ele narra de um outro modo interessante também, quando ele vai falar, já na década de 30, perto lá dos seus últimos textos, ele vai citar sobre a pulsão, falando que a pulsão é a nossa mitologia. Ou seja, o que é essa nossa mitologia? Ou seja, ela não é algo que você, de novo, vai abrir o corpo e achar, mas é algo que, no final das contas, diz do nosso funcionamento na cultura, nosso funcionamento dos nossos afetos, as nossas relações, do nosso corpo. A comparação que o Freud dá para apontar que essa obscuridade não é algo que jamais será sanado, é comparar a pulsão a uma mitologia, entende? É o nosso mito. É a nossa mitologia fundadora. Do mesmo jeito que a gente tem os mitos fundadores, tipo o mito da horda primitiva, o mito, né, a pulsão é uma espécie de mitologia fundadora do aparelho psíquico. Nessa lógica, portanto, aceitem a ideia de que a pulsão será sempre obscura. Ela não se esclarece, tá? Essa é a ideia da pulsão. Bom, foram 3 teorias pulsionais ao longo da obra do Freud. Então, o conceito surge pela primeira vez em 1905, e até 1914, um ano antes da escrita do texto As Pulsões e Seus Destinos, a pulsão, então, para Freud, ela era marcada pela ideia dualística. O Freud tinha várias coisas dualísticas, princípio de prazer, princípio de realidade, lembram? A ideia dualística de um duelo de 2 partes, só que ali a concepção dualística era entre pulsão sexual e pulsão do eu, e o pulsão do eu seria uma pulsão não sexual ligada à autopreservação.
É importante ressaltar que essa visão dualística está diretamente ligada à relação do Freud com Jung. Lembra que a gente falou sobre isso na aula passada também? Que o conceito de libido também sofreu uma alteração por influência do Jung até um ponto e depois gerou a ruptura entre os dois? O conceito de pulsão faz parte desse movimento que aconteceu com a libido. O Freud vai dizer, então, que a libido é toda sexual, e se a libido é toda sexual, não haveria como haver, portanto, uma pulsão que não fosse sexual. Então, a divisão entre pulsão do eu, de autopreservação, e pulsão sexual, não se sustenta mais. Então, ela se mantém até 1914, e o Freud vai dizer, olha, toda pulsão é, na verdade, aí, uma pulsão sexual, né? E aí, em 1914 até 1920, do qual faz parte, inclusive, o texto das pulsões e seus destinos, ao desaparecimento desse dualismo, né, por conta desse reajuste teórico que a pulsão do eu sofre, passa a ser considerada a pulsão do eu também uma pulsão sexual. O que ele vai dizer é que não há essa esfera não sexual. Isso seria algo da ordem do impossível. Se não há essa esfera não sexual, não há como haver um dualismo entre algo sexual e não sexual, se toda pulsão é sexual. Deu para entender a lógica? Bom, mas ele percebe que ele ainda precisa do dualismo. A obra do Freud é cheia de dualismo, né? Toda a obra do Freud é cheia de dualismo. Isso significa que ele volta para o dualismo, mas não o mesmo anterior. Então, em 1920, e essa é a última teoria da pulsão que o Freud vai carregar até a morte dele, em 39, a última teoria, então, da pulsão seria um dualismo entre pulsão de vida e pulsão de morte. Esse dualismo permanece. Só que é interessante também observar que os textos finais do Freud, sobretudo Mal-Estar na Civilização e Diante, ele vai apontar para uma prevalência da pulsão de morte. Mas em nenhum momento ele diz que não há pulsão de vida. Ele vai dizer que a pulsão é prevalentemente, no final das contas, pulsão de morte. Então, o dualismo se mantém, mas a pulsão de morte se torna mais importante, sobretudo nos últimos textos do Freud, sobretudo nos textos que ele começa a analisar a questão das guerras, a questão do funcionamento das massas, esses textos que tem gente que fala que é a fase pessimista do Freud. Eu não acho que é a fase pessimista do Freud de modo algum. Simplesmente, quando você para analisar a sociedade, você tem notícias de que a violência, a agressividade é o motor de funcionamento da sociedade. E o Freud nos dá notícia disso nesses textos. Érica? Renata, então, a gente nasce com essa pulsão, né? Já vem lá desde do id, digamos assim. Então, essa questão congênita ou não congênita, ela é sempre muito complicada e perigosa, porque, veja, a gente está falando de uma gramática da pulsão também, de um funcionamento a partir da pulsão. Então, por enquanto, não fique tão preocupada no sentido do que é inato e do que não é inato. De fato, Freud vai apontar a base do corpo para o desenvolvimento de várias coisas, inclusive a libido, a gente viu na semana passada, e, por consequência, a pulsão. Essas coisas, então, elas não vão se sustentar a partir do nada, tem algo ali da libra de carne, né, para onde vai se desenvolver. Entretanto, isso não é suficiente. Entende? Então, não guarde tanto essa lógica do que é inato ou não é inato, até porque tem uma coisa interessante na obra do Freud, por exemplo, sexualidade. Na obra do Freud vai dizer, olha, a sexualidade ela é tudo, exceto natural. A sexualidade humana não é da ordem da natureza. A sexualidade humana é de outra ordem. E se a pulsão, e a libido, e o desejo, e o amor, e a sexualidade, portanto, no campo do humano, rompem, fraturam com aquilo que é da ordem do natural, a gente precisa andar um pouquinho mais para pensar. Quando que surge, o que funda? Mas dificilmente a gente vai ter uma resposta exata. Afinal, lembre-se de novo, a pulsão é a nossa mitologia. E como boa mitologia, ela está mais no campo, então, mitológico, abstrato, do que efetivamente biológico ou neuronal.
Não sei se eu te respondi. Sim, obrigada. Nayara? Boa noite. Queria te pedir se você puder falar um pouquinho mais só dessa passagem da primeira para a segunda teoria, né? Porque aqui, né, da compreensão de que toda pulsão é sexual e superando a pulsão de autopreservação. A passagem dessas duas tem a ver até com uma ruptura teórica do Freud com o Jung nessa época, a gente falou sobre isso lá sobre a libido. Então, na mesma época em que modifica-se a teoria da libido, modifica-se a teoria da pulsão. As teorias, elas se modificam uma em consequência da outra. A ideia, então, de que toda pulsão é sexual e, portanto, não haveria esse dualismo entre pulsão sexual e pulsão do eu, né? Porque a pulsão do eu estava ligada a uma lógica de autopreservação, mas como se fosse possível que isso não tivesse a ver com o corpo, com a sexualidade, como se fosse algo que consegue prescindir das questões do que o Freud chamava aí de desenvolvimento psicossexual, da leitura do corpo pela vertente da sexualidade. Então, essa passagem tem a ver com uma ruptura teórica mesmo, e, honestamente, com a ruptura teórica do Freud com Jung, se a gente fosse pegar na história da psicanálise. Vai ficando um pouquinho mais claro, vamos avançar um pouquinho no conceito, e até vai ficando mais claro quanto, na verdade, essa diferenciação entre sexual e não sexual, ela não se sustenta para nenhum dos conceitos. Todos os conceitos caminham para outros dualismos, inclusive o dualismo, que é o terceiro aí, de vida e morte, né? E vida e morte, ambos estão no campo do corpo, no campo da sexualidade, no campo do sexual. Avançando mais um pouquinho, então, veja, o que a gente pode apontar, então, dessa última? Então, essa última teoria pulsional, que volta para o dualismo, pulsão de vida, pulsão de morte, é importante a gente apontar que essa oposição entre pulsão de vida e pulsão de morte, ela não, de modo algum, descarta as anteriores. Ela se desenvolve a partir do aprimoramento das anteriores. Na obra do Freud, a gente nunca joga um texto inicial fora porque houveram modificações teóricas lá na frente. O que a gente precisa fazer por exemplo, o próprio texto das pulsões e seus destinos foi um texto escrito durante a segunda teoria pulsional. O que significa que a gente precisa pegar os textos da terceira teoria pulsional e voltar relendo as pulsões e seus destinos. A pulsão e seus destinos, embora dos textos fundamentais sobre a teoria das pulsões, não é a última teoria da pulsão, é a segunda. Tem outra depois. E é necessário conseguir fazer esse movimento de ir e vir na obra do Freud. Então, continuando um pouquinho mais, a partir de 1930, cronologicamente a gente está indo, então, 1905, primeiro surgimento da pulsão, do conceito de pulsão. Primeira teoria vai de 1905 a 1914. De 14 a 20, a gente tem o desaparecimento desse dualismo de pulsão sexual e pulsão do eu, e a gente, então, tem um reajuste teórico em que toda pulsão é considerada sexual. De 1920 em diante, volta a ideia de dualismo, mas agora entre pulsão de vida e de morte, e a partir da década de 30, o Freud passa a privilegiar a pulsão de morte. Essa se tornou o protótipo de toda a pulsão, tanto que o Freud vai dizer que o propósito da pulsão é reconduzir o que está vivo ao estado inorgânico, é retornar para o estado que lá estava antes. Bom, o estado que estava antes o estado inorgânico é o estado antes de você estar vivo, ou seja, é como se retornar ao ponto de partida é caminhar por uma morte. E tem algumas frases interessantes do Freud nesse momento, por exemplo, o objetivo da vida é a morte. Adoro essa frase. Se você parar bem para pensar, ela é inquestionável. O objetivo da vida é a morte. Ora, o que é a vida, né? Está lá no Pastoral Americana, do Philip Roth, né? A menina escreve uma redação, a filha, não sei se vocês já leram esse livro, né? Se não leram, vale a pena. Uma personagem, uma adolescente de 16 anos, que comete um ato terrorista, explode ali a agência dos Correios e acaba matando uma pessoa, e ela tem o pai e a mãe perfeitos, né? E o pai e a mãe, que são perfeitos, o pai fica extremamente incomodado com a ideia de que como que ele, tão perfeito, com uma família perfeita, com a criação perfeita, com tudo perfeito, criaram alguém que cometeu um atentado terrorista, né? Aonde foi, e isso perturba completamente a cabeça desse pai, e o livro se passa dentro da cabeça desse pai, é realmente muito interessante. E num determinado momento,
ele volta num dia que a escola chamou, ela era pequenininha, a escola chamou preocupado, porque a escola pediu para fazer uma redação, Pastoral Americana, Lucas, a escola do Philip Roth, a escola pediu para a menina fazer uma redação sobre o retorno das férias, sobre a vida, sobre um tema desses banais, e a menina fez uma redação de uma única linha, que é: a vida é um curto intervalo entre o nascimento e a morte, ponto. E a professora chamou os pais na escola, porque ficou muito preocupado com a redação dessa menina. A personagem devia ter uns 6 ou 7 anos quando escreveu. Eu achei maravilhoso. A vida é um curto intervalo entre o nascimento e a morte. Errada não está. A vida é exatamente isso, um curtíssimo intervalo entre o nascimento e a morte. Essa ideia, inclusive, é bastante freudiana. Essa ideia é bastante freudiana quando Freud diz que o objetivo da vida é morrer. O objetivo da vida é morrer, porque no final das contas, não importa o que você faça, você está conduzindo a sua vida nesta direção. Nessa direção. Né? Isso significa que se a pulsão ela movimenta a vida, ela movimenta em que direção? Olha que ideia interessante. A pulsão sempre movimenta rumo à morte. Não é interessante? Se o objetivo da vida é morrer, se a vida é um curto intervalo entre o nascimento e a morte, se a pulsão, né, é drive, ou seja, é aquilo que dá movimento e direção a seus amores, os seus sofrimentos, os seus afetos, o jeito que você sofre, ama, transa, enfim, as coisas que você faz na vida, você faz movido e dirigido a partir da pulsão. É como se, então, todos os seus movimentos tivessem como objetivo, como rumo, a morte. Thaís? Boa noite a todos. Oi, Renata. Boa noite. Isso me lembrou um pouco que o Jung, ele traz também bastante uma vertente do Oriente, né? E lá eles usam um conceito da Kundalini, que é um conceito que é muito semelhante quando você estuda a esse conceito da pulsão, porque ele está ligado a uma energia sexual que movimenta o ser humano, e quanto mais ele se movimenta através dessa energia sexual, que é uma energia do prazer, e não descarregada só através do sexo, do ato sexual, né, mas sim através da criatividade, da inteligência, de outros afetos psíquicos, eles dizem que essa capacidade da Kundalini vai se elevando, que a ideia é chegar até o 7º chakra, onde você tem uma experiência de transcendência, e tudo isso relacionado com esse conceito de você morrer bem, né? De você estar aqui fazendo essa passagem de transição da vida para outra dimensão. E aí, dessa outra dimensão ser a morte. E aí, com isso, vir, então, como viver bem para você conseguir chegar lá. Então, nesse sentido de autoconhecimento, ser uma teoria que é muito similar com essa teoria freudiana, que veio muito antes. Eu acho que não é similar, porque essa teoria, ela tem um certo otimismo aí, e a resposta que eu te daria, inclusive, é um verso, que é: o conhecimento é sempre o autoconhecimento é sempre uma má notícia. Eu gosto dessa, ou seja, a ideia de que haveria a possibilidade, primeiro que essa ideia até de dimensões, a morte como uma outra dimensão, algo aí da ordem de uma espiritualidade, na crença de um outro mundo, não vamos nada nessa direção. Então, imaginem a ideia de fim, de desconhecido e de fim, sem grandes otimismos, sem outras dimensões, muito mais cru, muito mais... alguns acham cruel, mas não é cruel, né? Não, é um outro conceito, mas não foge é explicado de um outro conceito, mas o simbolismo acaba sendo o mesmo, como se são instâncias que ele está descrevendo, e que lá ele também descreve. Eu não sei muito mais da teoria do Jung em relação a isso, mas sei que ele leva para outros lugares, assim, né? O Jung aí ele vai para outros lugares bem, bem diferentes, e os dois teóricos se afastam completamente. Mas vamos voltar para o Freud, olha só. Então, a partir da década de 30, o Freud começa a conduzir
a pulsão, portanto, sobretudo para privilegiar a pulsão de morte, para essa ideia de que a pulsão ela quer reconduzir, e essa ideia de reconduzir, porque tem uma ideia de retorno. Essa ideia de retorno não é novidade para vocês, né? Retorno ao objeto perdido, retorno a um certo lugar onde eu nunca estive, e retorno ao inorgânico, ou seja, o retorno para o espaço de antes de vivo, portanto, a morte. O reconduzir é, no final das contas, um percurso rumo à morte. Mas o Freud mantém a dualidade, tanto que em 1933 ele diz da ação conjunta e oposta desses dois grupos de pulsões, a pulsão de morte e a pulsão de vida, provém as manifestações da vida, as quais a morte vem por termo. E aí, veja, aí, Thaís, que eu estou apontando que o Freud ele não fala de uma continuidade, ele fala de fim, que a morte vem por termo. A morte é um corte, a morte é um fim. Então, na lógica aí da psicanálise, a morte não é uma transição ou qualquer coisa dessa ordem. A morte é aquilo que vem por termo, ou seja, que vem por fim, todas as manifestações da vida. Então, as manifestações da vida são movimentadas e governadas pela pulsão, e a morte vem por fim. Otimismo. Bom, continuando aí, então. Outro ponto interessante é a primeira aparição, então, voltando, do conceito de pulsão na obra do Freud, foi em 1905, com a seguinte explicação, que aí abre, inclusive, a primeira teoria pulsional. A pulsão, portanto, é um dos conceitos de delimitação entre o anímico e o físico. O que é o anímico e o físico? O físico é o corpo, e aí acho que vai um pouquinho na direção aí que vocês perguntaram sobre a questão de onde que surge isso. O anímico o físico aí é o corpo, e o anímico tem a ver com o aparelho psíquico, com o modo que esse corpo se movimenta, ama, investe, escolhe seus objetos e assim por diante. Então, o anímico tem a ver com isso. A hipótese mais simples e mais indicada sobre a natureza das pulsões, né, ou seja, sobre a origem das pulsões, seria que, em si mesma, ela não possui qualidade alguma, ou seja, sobre o funcionamento das pulsões, a que elas servem e de onde elas vieram, é que sozinhas elas não possuem qualidade nenhuma, devendo apenas ser considerada como uma medida da exigência de trabalho feito à vida anímica. Isso significa que a pulsão sozinha, por si só cidadão, você não tem notícias dela. Não é muito parecido com o conceito de inconsciente? Por exemplo, a gente só sabe do inconsciente pelas formações do inconsciente. Ou seja, a gente só tem notícia do inconsciente pelaquilo que dele retorna. Sonhos, atos falhos, esquecimentos e assim por diante. A pulsão, você também não tem como saber dela por si só. A pulsão, ela não tem uma qualidade própria, ela não tem um funcionamento autônomo, você só tem notícias dela à medida que ela faz exigências nessa relação entre corpo e psiquismo. À medida que ela faz essas exigências que exigem um constante movimento dessa relação entre corpo e psiquismo. Em 1915, o Freud, que no texto sobre as pulsões e suas vicissitudes, o Freud, ele passa a examinar a pulsão dividida em 4 componentes, ou 4 dimensões da pulsão. Até 1915, ele tinha falado só de 3, a quarta surge em 1915, então, na primeira teoria pulsional, só eram 3 partes, dimensões da pulsão. Na segunda teoria pulsional, e permanece até a terceira, a gente fala de 4 componentes da pulsão. O primeiro é a meta, né? Então, qual que é a meta da pulsão? Né? O que a pulsão pretende? Aonde que a pulsão, o que a pulsão quer? Satisfação. Satisfação. Então, a meta da pulsão é satisfação. O que a pulsão quer alcançar? Satisfação. E como é que a pulsão busca alcançar essa satisfação? Através da descarga dos seus excessos de tensão. E por que a pulsão tem excessos de tensão? Esse excesso de tensão é adquirido a partir dos estímulos. Que estímulos? Ora, estímulos dos acontecimentos ao redor do teu corpo. Teu corpo é o tempo todo estimulado. E quais são os nossos objetos pulsionais que são regularmente estimulados? Aí a gente volta lá para a clínica com bebês. Os objetos pulsionais são os objetos de troca com o mundo. Por exemplo, o olhar, a voz, são os nossos furos, os nossos buracos. Os nossos objetos pulsionais são os meios pelos quais eu interajo com o mundo, percebe?
Então, quando a gente fala que a mãe e o bebê precisam inaugurar ali suas trocas pulsionais, como que a gente fala dessas trocas pulsionais? A mãe lhe oferece voz para ver se o bebê lhe oferece escuta. A mãe lhe oferece, a mãe ou quem ocupa o lugar da mãe, tá claro isso, né? A mãe é uma função, não uma pessoa, não é genético, blá, blá, blá. Vocês entenderam isso? Não precisa ser uma mulher, pode ser um homem, todas essas considerações, tá? A mãe é uma função, função materna. Quem ocupa essa função de cuidar ali daquele corpo, lhe oferece objetos pulsionais para que a libra de carne lhe ofereça, portanto, em troca de volta, uma resposta. Ou seja, eu estimulo com objetos pulsionais para que ele ofereça uma resposta. Eu ofereço o olhar e espero que o bebê me olhe de volta. Eu ofereço a voz e espero que o bebê ouça e me dê notícias de que ouviu. Eu ofereço ali o toque e espero que o bebê sinta esse toque. Eu ofereço o sorriso e talvez lá na frente ele me espelhe e assim por diante. Inclusive, essas trocas pulsionais acontecem muito cedo. Quem já estudou sobre bebês ali com Lasnik, etc., tem notícias disso. Ou seja, um bebê com poucas horas que nasceu, tem no YouTube, se vocês quiserem, tem esses testezinhos. Com poucas horas que um bebê nasceu, ainda na maternidade, se você fizer ali um teste de invocação, ali de convocar o bebê, de evocar o bebê uma resposta, ele te dá. Então, você está na frente do bebê, levanta o dedinho, baixa o dedinho. Levanta o dedinho, baixa o dedinho. Umas 10 vezes depois, curiosamente, o bebê vai fazer isso daqui. E aí você baixa o dedinho, ele baixa o dedinho. Você levanta o dedinho, ele levanta o dedinho. Aí você para. Aí o bebê vai fazer assim, te convocando para a troca pulsional de novo. É uma delícia. Isso com poucas horas que um bebê nasceu. Ou seja, o bebê ele vai ser estimulado, e esse excesso de tensão advindo desses estímulos que ele recebe, ele precisa, então, fazer uma certa descarga. Então, o objetivo da pulsão é a descarga disso. Antes de eu passar para a pergunta, deixa eu avançar só mais um pouquinho nas outras dimensões da pulsão. Então, a primeira é a meta. A meta da pulsão é a satisfação pela descarga desses excessos de tensão, e essa tensão foi adquirida pelos estímulos. Segunda característica, dimensão ou componente da pulsão, é o objeto, né? Uma característica dos objetos da pulsão, por isso que eu falei no plural, objetos, no plural da pulsão, é que eles são muitos. E se eles são muitos, eles deslocam. Ou seja, eles são mutáveis, eles não são fixos, porque eles representam o objeto perdido, certo? Então, o objeto da pulsão, ele sempre desloca de um para o outro. Ele sempre muda, ele não se estabelece fixamente, porque no final das contas ele nunca vai alcançar toda a sua meta num único objeto. Então ele chega no objeto, ele não alcança a sua meta, ele vai para outro objeto, ele vai para outro objeto e assim por diante. Terceira característica aí da pulsão, então primeiro meta, segundo objeto, terceiro a fonte. Qual é a fonte da pulsão? Corpo. Por isso, inclusive, quando a gente fala sobre as trocas pulsionais, a gente está falando de trocas que passam pelo corpo. Lembra dos 5 sentidos? Quando a gente fala de voz, de toque e etc., percebam que basicamente a gente está falando dos 5 sentidos sensórios, que são as entradas da sua relação com o mundo. Então, qual a fonte das pulsões? As regiões somáticas. Não à toa, ao longo do processo de desenvolvimento psicossexual, nós temos ali a fase oral, a fase anal, a fase fálica, que dão notícias de como o bebê vai conhecer o mundo, na fase oral através da boca, na fase anal, lembram disso? Ou seja, como ele vai acessar os estímulos do mundo a partir de locais, de zonas, que advém do corpo, fonte da pulsão. E o quarto e o último é a pressão. Então, a pressão que foi colocada só na segunda teoria pulsional, a pressão ela ocorre na medida que a pulsão incide como ininterrupta, constante. Então, o que é esse elemento da pressão que só foi colocado na segunda teoria pulsional e, inclusive, nos dá notícia de por que não existe, então, a pulsão sexual e a pulsão do eu de autopreservação como não sendo sexual, por causa desse componente da pressão. Ou seja, a pulsão, ela nunca para, ela nunca cessa de incidir de forma ininterrupta, constante e exigente.
A pulsão exige sempre alguma coisa, exige sempre uma busca de satisfação. Então, antes de eu passar aqui para a pulsão em Lacan, Érica? Renata, é um assunto bem interessante, né? Quando essa troca, não existe essa troca funcional, né? No início da vida, lá no comecinho do bebê. Vamos pensar numa criança institucionalizada, né? E não existe, e ela fica algum tempo institucionalizada, e isso daí, depois, né, que ela vai para uma família, no processo de adoção, como é que fica essa lacuna, essa questão da punção? Lembrando que uma criança institucionalizada não significa que ela não vai ter trocas, mas a pergunta é muito boa. Inclusive, Luciana, eu queria lembrar de novo o nome do documentário. Te perguntei na segunda, esqueci de olhar. Acho que é As Crianças do Dr. Spitz. As Crianças do Dr. Spitz, se não me engano é uma isso. Coisa assim, se não me engano é isso. Depois você achar, manda lá de novo. Eu vou olhar, eu mando. Inclusive, às vezes eu deixo o grupo aberto até para a gente fazer essas trocas, viu, gente? Mas se ele se desorganiza, eu fecho, mas é porque às vezes a gente lembra de mandar tabela. Tem um documentário, Érica, se não me engano, são As Crianças do Dr. Spitz, pode ser que a gente esteja errado aqui, eu e a Luciana estamos tentando lembrar o nome desse documentário desde segunda-feira, que são... Passada a Segunda Guerra Mundial, a gente tinha, então, uma quantidade grande de crianças que sobreviveram, mas sem os seus respectivos pais. E aí, os bebês que sobreviviam eram levados a orfanatos, e tem uma cena curiosa que está lá aquele monte de bebê um do lado do outro e um completo silêncio. E aí, curiosamente, quando perguntada para a freira, que cuidava daquele monte de bebê um do lado do outro, no completo silêncio, por que eles estavam em silêncio, porque o regular de um bebê é que ele chore, né? Que ele está com fome e ele chore. Aí ela diz, eles não têm para quem chorar. Essa frase ela é bem legal, assim, bem interessante, né? Eles não têm para quem chorar. O choro, portanto, é uma mensagem, é uma troca pulsional. O choro, ele tem uma carga, uma tensão, que pretende, a partir do choro, alcançar alguma satisfação. Se ela não alcança, parece que não faz sentido chorar ininterruptamente. Então, não conseguindo atingir minimamente a sua meta, que seria alguma ordem, satisfação plena nunca, tá, gente? Vocês já entenderam, né? Satisfação total nunca. Mas a meta da pulsão é atingir a satisfação. Não atingindo nem o mínimo da satisfação, talvez a pulsão perca a sua meta e perca, portanto, esse interessamento. E a criança, portanto, não tem por que chorar, ou por que olhar, ou por que tocar. E aí eu acho que eu respondo sua pergunta, Érica. Ou seja, não tem a ver com a criança ser institucionalizada ou não. Mas se, em qualquer contexto que a criança esteja, que o bebê esteja, alguém possa lhe fornecer essas trocas pulsionais. Entende? Inclusive, é o que a gente faz. Por exemplo, quando um bebê ele nasce prematuro, por protocolo, a gente já faz estimulações. Aqui, por exemplo, são os alunos da psicologia, mas os alunos da enfermagem fazem estimulação ali no materno-infantil. Então, os bebês que nascem prematuros, eles já são levados para a estimulação de todas essas ordens de trocas, que vão ser feitas ali junto com a mãe, se for o caso, o bebê, e assim por diante. Para que servem essas trocas? Para que este corpo possa ser estimulado e alcançar alguma outra coisa para além disso. Então, acho que eu te respondo nessa lógica. A Luciana colocou aí, privação afetiva, aí o nome do documentário, privação afetiva, estudos de René Spitz sobre a separação entre mães e filhos. Acho que esse documentário responde um tanto à sua pergunta. Ribamar, depois Maristela? Obrigada. Boa noite, professora, boa noite, pessoal. Boa noite. Professora, só eu fazer um parêntese, que acho que agora eu me senti mais seguro com relação ao borramento de Lacan, que ele vai colocar a consistência no imaginário juntamente com o corpo, né? Por causa da pulsão, a consistência no corpo, a pulsão no corpo. Corretíssimo, Ribamar, é isso mesmo. O corpo, ele está ali na ordem do imaginário, e o corpo e o imaginário, eles dão essa consistência, ou em outros termos, pegando em Freud, que a gente acabou de falar, fonte.
né? Ou seja, dá as condições originárias, a fonte, a consistência, acho que a palavra é boa mesmo, né? Para a pulsão se sustentar e poder fazer seus outros 3 funções, né? Que é a pressão, o objeto e a meta. Ok, obrigado, professora. Maristela? Oi, boa noite. Eu só vou complementar a ajuda da Érica. Esse livro aqui, ó, é o meu projeto da PUC de traumas na infância, e aqui esse psiquiatra psicanalista, ele fala a respeito desse, que eu usei no meu projeto, sobre isso, sobre as crianças que vão no orfanato. Essas crianças vão ao orfanato, umas vão ao orfanato com a mãe, e outras vão para o presídio sem a mãe. E aí o René, ele compara essas 2 crianças que ficam tatatônicas, ficam... Os olhares delas somem, elas têm uma disfunção neural, né? Puxando para a neurociência, que é a pós da PUC. Mas esse livro aqui, se você quiser, eu amo ele de paixão, chama O Cérebro que se Transforma. Aqui ele fala muito de Freud nesse livro, muito, muito, muito. Eu nem imaginava, e quando eu fui fazer o projeto, eu não esperava, que eu vejo Freud em tudo, né? Eu não imaginava que eu ia encontrar Freud aqui também, e eu encontrei. E vai encontrar mesmo, porque no final das contas, veja, se você for, por exemplo, a base da neuropsicologia ali com Lúria, é perfeitamente plausível colocar Freud e Lúria para conversar, mesmo que eles não tenham se encontrado efetivamente. Então, tem uma base muito interessante em que os campos se encontram, isso é bem legal. Mas, avançando um pouquinho Lacan, por causa do nosso tempo, então, veja, o Lacan, ele vai reler o conceito de pulsão de Freud, e, de novo, reforço, até coloquei na tabelinha ali para vocês voltarem aí na música do Chico Buarque, do Que Será, até para ter essa noção disso, que nunca para, que nunca cessa, mas que tem um destino, que é a morte, mas isso, o fato de que o destino, o que a vida impulsiona rumo à morte, não faz com que esse impulso cesse, o impulso continua assim mesmo. Então, o grande esforço do Lacan, por isso que eu brinquei com vocês, a gente vai falar aqui uma interpretação, uma comparação do inconsciente e da pulsão relacionado à anatomia e fisiologia para a medicina, então, o inconsciente e a pulsão estariam para a psicanálise, tal qual a anatomia e a fisiologia estariam para a medicina, mas, sendo rigoroso com Lacan, que queria, tanto no conceito de libido, quanto no conceito de pulsão, fazer um certo afastamento, retirar as bases biológicas das elaborações freudianas, inclusive também no conceito de pulsão, o Lacan propôs isso quando ele diz que, ao invés de relacionar os pulsos, os impulsos, né, aos estímulos e excitações orgânicas, como foi o Freud, lembra que o Freud coloca a fonte, que é o próprio corpo. Isso significa que a fonte originária das pulsões para o Freud são as excitações orgânicas. O Lacan decidiu privilegiar a pulsão como um percurso, como um circuito, como um traçado, tentando afastar das bases orgânicas da teoria freudiana para se aproximar da ideia de gramática. Aí você se lembra o segundo exemplo que eu dei para vocês para pensar a pulsão, não mais comparada à anatomia e fisiologia, mas comparada à gramática. Ou seja, se vocês se lembram de quando vocês estudaram gramática, que até hoje eu não conheço uma criança que realmente gosta de estudar gramática, mas eu lembro, eu acho engraçado quando a gente estudava gramática na escola, que os meus colegas sempre falavam assim, não sei se vocês lembram de colegas assim, mas para que eu preciso estudar isso se eu já sei falar português? E aí eu lembro, eu tinha um professor de gramática que chamava Hierpolis, olha que nome, parece que ele nasceu para ser professor de gramática, ele nasceu em Hierpolis. E aí ele dizia, porque você precisa saber o que você está falando, não só falar. E é muito interessante essa coisa, assim, saber como se fala, saber o que você está falando, não só falar. E a meninada só falava, mas eu já sei falar português, para que eu tenho que estudar esse negócio de como que a língua portuguesa funciona se eu já a utilizo?
E meio que é o funcionamento próprio da análise. Pensem isso. É como se a gente estivesse dizendo assim, por que eu tenho que saber por que desse sintoma se eu já tenho esse sintoma? Por que eu tenho que saber por que eu me estrepo na vida se eu já me estrepo na vida mesmo? É como se a gente estivesse dizendo da gramática nessa lógica. Não é que o sujeito ele vai aprender a falar só depois que ele estudar gramática. Não, a pulsão já está lá funcionando e governando a vida desse sujeito quando a gente convida para construir a gramática da pulsão, percebe? O sujeito ele já está lá falando português, ele não é nem alfabetizado enquanto ele está falando português, ele passa os primeiros 5, 6 anos da vida falando sem nem ser alfabetizado. Quando finalmente ele vai estudar gramática, ele já sabe usar a língua muitíssimo bem, ele já inventa a partir da língua. Então, quando a gente fala aí da gramática da pulsão, não significa que a gente, no final das contas, vai modificar necessariamente o rumo de como a pulsão funciona. Mas a lógica do Lacan, o que ele propõe, inclusive vocês vão ver na obra do Freud, a proposta de fazer o que ele chamou de desmontagem da pulsão. O que é essa desmontagem da pulsão? Ao invés de eu pensar a pulsão como esse impulso aos estímulos e excitações orgânicas, eu pensar mais a pulsão no sentido de circuito, traçado, percurso da linguagem, da compreensão de como a linguagem se articula e como eu a utilizo para me relacionar com o mundo. Então, Lacan destaca que a natureza ela possui um caráter de estimulação constante e a pulsão ela é diferente da natureza porque ela tem um caráter oscilante. Essa é a primeira diferença que ele faz entre o biológico e a pulsão. Então, veja, a natureza, por exemplo, você olha para uma cachoeira, a cachoeira está sempre lá, com a água caindo, água caindo, água caindo. Você olha para o mar está o tempo todo lá, água puxando, água voltando, água puxando, água voltando. Ou seja, há uma regra de funcionamento da natureza muito regular. A natureza, ela funciona num caráter constante. E o Lacan vai apontar que a pulsão não. A pulsão, ela funciona num caráter oscilante. Outra característica também que ele coloca, trata-se, então, de uma questão, para o Lacan, né, a ser abordado em outra referência. Então, para tanto, Lacan lança a mão de uma fina tessitura. Se vocês voltarem lá no gráficozinho de vocês, está no 4º item da tabela de vocês, tá? Então, Lacan lança a mão de uma fina tessitura estrutural com o objetivo de dar conta dos mecanismos pelos quais a pulsão contorna seu objeto de satisfação. Notadamente, a expressão em português perde consideravelmente seu poder semântico, né? No original, a proposta proposta a fórmula na qual a pulsão faz o tour. E, logo após, apresentadas 2 maneiras de compreender o que, na língua francesa, então, permite essa frase: fazer o contorno, a curva, cobrir o objeto, dar a volta, escamotear, encobrir o objeto. Traduzindo, é bem legal essa ideia. Essa ideia, inclusive, está no seminário A Coisa, da Jing, do Lacan. Quem já leu o seminário, que eu fui falando aqui de contornar o objeto, deve ter imediatamente lembrado do conceito da Jing, né? Mas vejam, então, qual que é a função aí do objeto? O objeto faz o contorno, o objeto faz a curva, o objeto faz o tour. Ou seja, ele cobre o objeto, ele dá a volta no objeto, ele escamoteia no sentido de esconder o objeto, ele encobre o objeto. Então, a pulsão, ela, no final das contas, ela joga com o objeto como se o objeto fosse ser mascarado pela pulsão. Antes de passar para a pergunta, só por causa do nosso tempo, deixa eu fechar aqui a questão do Lacan e da questão da pulsão. Fechando, então, gostaria que vocês entendessem isso. O Lacan, ele quer propor uma certa diferenciação do conceito de pulsão do Freud, abandonando a prevalência e a natureza da estimulação biológica, né? E no lugar dessa estimulação de caráter biológico, ou seja, da estimulação das excitações orgânicas, o que o Lacan coloca ali no lugar? O desejo e a sua relação com o outro. Tá? Guardem essa informação. Então, o Freud coloca como base da pulsão, como
sustentação da pulsão. Qual foi a palavra que você usou mesmo, Ribamar, que eu gostei? Esqueci a palavra agora. Base, sustentação, esqueci a palavra que Ribamar usou. Consistência. Consistência da pulsão, o Freud vai colocar no corpo, correto? Tanto que ali do corpo e da excitação do corpo que advém o impulso aos estímulos do que foi excitado ali organicamente. No lugar dessa excitação do corpo, o Lacan vai propor desejo e a sua relação com o outro. Então, para o Lacan, o que movimenta a pulsão? Não há dúvida de que a pulsão se movimenta tal qual movimentava para o Freud. Só que o Lacan vai dizer que o movimento da pulsão não é da ordem da natureza, porque a natureza se movimenta de um modo constante e a pulsão de um modo oscilante. E a base, portanto, que vai dar consistência para a pulsão, aonde Freud eram os impulsos orgânicos, para o Lacan é o desejo. E qual a meta da pulsão? A relação entre desejo e a relação com o outro. Então, a meta da pulsão no Lacan volta para aquela pergunta do grafo do desejo, o que o outro quer de mim? Então, a meta da pulsão passa a ser tentar responder essa pergunta, o que o outro quer de mim, para saber de que modo eu posso me haver com o meu próprio desejo. Então, só gostaria que vocês entendessem essa diferença dos dois. Não vai dar tempo da gente avançar muito mais que isso. Então, a base da pulsão, o que movimenta a pulsão para o Lacan, é o desejo e a relação com o outro. A base da pulsão, que movimenta a pulsão para o Freud, a base é a base orgânica, a base somática, o corpo, que se movimenta rumo a uma obtenção de uma satisfação impossível, que busca no objeto essa satisfação, nunca encontrando, o objeto, então, nunca se fixa, se desloca, e isso cria, então, uma pressão constante para que essa movimentação nunca cesse. Tudo bem? Essa é a diferença entre os dois. Para a gente fechar, Maristela? Professora, deu um nó aqui, porque quando você fala da pulsão freudiana, para mim é a neurose histérica. De passar para o corpo, do desejo, do insatisfeito. Para mim é totalmente uma neurose histérica. Para mim, aí deu um nó. Mas não só, mas você não entendeu tão longe. Tem a ver com o modo que o sintoma neurótico, e aí pode ser tanto da histeria quanto da neurose obsessiva, se articulam. Então, você não pensou tão longe, não. Essa é a lógica. À medida que a gente vai caminhando, vai ficando mais claro. Então, só lembrando, na quarta-feira que vem, a gente continua avançando aqui nos nossos conceitos. Na quarta-feira que vem é desejo, na outra quarta, amor. Ó, tá ficando romântico esse negócio. E depois a gente avança para fantasia, narcisismo e sublimação para poder fechar esse primeiro grupo, tudo bem? Então, vamos falar sobre desejo na quarta-feira que vem. Bom descanso para todo mundo. Beijo. Boa noite para todos. Obrigada, tchau, gente. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Obrigada, Renata. Tchau, tchau. Tchau.